jogo de hoje não vale somente a classificação para as quartas de final, tá? Eu separei alguns pontos aqui da importância do jogo de hoje pro Fluminense. O porquê que a gente precisa passar do Vasco hoje e se classificar para as quartas de final da Copa do Brasil. Primeiro, revanche. Os caras eliminaram a gente, ou melhor, o Canóbio eliminou a gente, né? Nos pênaltis, dando aquela recuada pro Léo Jardim. Mas enfim, responsabilidade não é só do Canóbio. Os caras eliminaram a gente na semifinal, fizeram a final da Copa do Brasil e perderam. Premiação. O Fluminense passando para as quartas de final, ele vai acumular aí um montante na Copa do Brasil de 4 milhões de reais. É isso mesmo, tá? É muito dinheiro. 4 milhões de reais acumulado. Não é que a gente vai ganhar mais 4, a gente vai acumular 4. Chance de título. O Fluminense mantém viva a chance de título. Afinal de contas, vai passar para as quartas de final, continua na briga, vai ter sorteio para saber quem será o adversário na próxima fase. Chance de implementar aí uma crise no rival, né? Eliminar eles, o ambiente vai ficar conturbado. Eles já são aí o 18º colocado no Campeonato Brasileiro, antepenúltimo colocado. É isso que eu fico pensando às vezes, né? Como é que pode o Fluminense, o torcedor, não estar se considerando favorito? É porque o nosso momento também é muito ruim, né? O nosso ataque é muito ruim. Depois que voltou da Copa do Mundo, tá com uma média aí de meio gol por jogo. A defesa não é confiável, apesar de ter jogado bem no primeiro jogo. A gente tá jogando aí com a terceira dupla, o quinto e o sexto zagueiro, sem o Thiago Silva, sem o Freitas, sem o Milan, sem o James. Pode ser que o James hoje seja relacionado. Eu tô gravando esse vídeo aqui, não saiu 11h30 da manhã, não saiu a lista dos relacionados ainda. Mas uma defesa também que não inspira muita confiança. Mas, pô, o Fluminense é o quarto jogando contra o 18º. No papel, o Fluminense é o favorito. Na prática é outra história, né? Quer mais um motivo da importância desse jogo de hoje, da classificação? Confiança para Libertadores. Daqui a menos de uma semana, na próxima... Hoje é quarta. Na próxima terça-feira, o Fluminense já entra em campo no Maracanã contra o Rivadavia. Já tem quase 20 mil ingressos vendidos para esse jogo. Jogando pelas oitavas da Libertadores. Só que no meio tem o clássico contra o Botafogo no Newton Santos. Ou seja, é uma decisão atrás da outra. Então a classificação hoje dá confiança para Libertadores, mesmo que a gente venha a tropeçar no clássico, deve jogar com time reserva, tá? Então assim, pessoal, vale e vale muito. Fluminense e Vasco, ingressos do setor sul esgotado, restam poucos ingressos do setor leste e oeste. Tá? A torcida do Vasco não esgotou a norte até esse exato momento, 11h30 da manhã. Não saiu nenhuma notícia de ingressos esgotados no setor norte. Eu pensei que os caras fossem esgotar, mas até agora eu não vi nada. Acredito que até a hora do jogo esgote, ou eles vão amarelar, ou estão com medo. Eu vi ontem a publicação de Vasco falando que o Fluminense limitou os ingressos de meia entrada para eles. Pô, vive no mundo da lua? Ah, não, tá certo. Eles não jogam no Maracanã. Eles não sabem como... Eles não sabem como funciona, né? Ô, amigão, a meia entrada não é infinita, não. Existe uma carga de meia entrada, que, se eu não me engano, é de 30%, 30% ou 40% dos ingressos disponíveis para aquele setor, no caso do Vasco, setor norte, é limitado a 30% ou 40%. Não é a norte inteira, não são 20 mil ingressos a meia entrada. Eu sei, vocês não estão acostumados a jogar no Maracanã, então eu tô aqui ensinando. Não teve sabotagem, não teve sacanagem nenhuma, não. Que ontem ficaram chorando aí. Pinóquios da colina, né? Mentem como sempre. E o Fluminense tá apelando pra nossa torcida não ir. Limitou a carga de meia entrada. Compra inteira, pô. Ué, tá duro, amigo? Tá duro, não sai de casa, pô. Tá duro, não sai de casa. Acabou a carga de meia entrada, agora só tem ingresso inteira. Isso vai impedir que vocês vão ao jogo? Acho que não, né? Enfim. Então, assim, vale muito. Jogo às 9h30 da noite, 21h30, no Maracanã. O árbitro vai ser o Wilton Pereira Sampaio, o melhor árbitro brasileiro na Copa do Mundo agora, 2026. O Wilton tava lá, fez muito sucesso, chegou a ser cogitado para apitar a final ou a disputa do terceiro lugar. Espero muito que não tenha problema, não quero ser favorecido e nem prejudicado. Então eu vou passar para vocês aqui a provável escalação do Fluminense. Mas antes de eu colocar a provável escalação do Fluminense na tela, eu queria mostrar um negocinho aqui para os Pinóquios da Colina, que vivem sempre no fantástico mundo do de São Januário, que fala que o Vasco é maior do que o Fluminense é maior e tal. Cara, eu vou trazer uma estatística aqui só, tá? Vasco versus Fluminense na Libertadores da América. Rapaz!
Eles ganharam a deles lá em 98, no longínquo ano de 98, há 28 anos atrás, não é isso? 28 anos atrás. E o Fluminense ganhou há 3 anos atrás, menos de 3 anos atrás, em 2023. Mas vamos lá, vamos ver quem tem mais história na Libertadores? Porque eu vi que tá rolando aí, né? Vários debates, podcasts e tal. E aí fica vascaíno versus tricolores, debatendo quem é maior, quem tem mais o quê, quem tem mais sei que lá. Então vamos lá, vou dar uma ferramenta só, hein? De graça, hein? Tá me devendo nada não, tá? É de graça, até porque isso aqui pode ser pesquisado na internet. Pra você, tricolor, quando for debater com o vascaíno, tem que ir com argumento, pra poder destroçar eles. Vasco e Fluminense na Libertadores. O Vasco é o quadradinho branco. O Fluminense é o quadradinho verde e o amarelo é empate, beleza? Quem tem mais títulos? Empate. Cada um ganhou um. Quem tem mais finais? Fluminense. Quem tem mais semifinais? Fluminense. Quem tem mais quartas de final? Fluminense. Quem tem mais oitavas de final? Fluminense. Quem tem mais participações? Fluminense. Quem tem mais jogos? Fluminense. Quem tem mais vitórias? Fluminense. Quem tem mais vitórias em casa? Fluminense. Quem tem mais vitórias fora de casa? Fluminense. Quem tem mais empates? Vasco. Quem tem mais gols marcados? Fluminense. Quem tem mais gols em casa? Fluminense. Quem tem mais gols fora de casa? Fluminense, cara. Quem tem menos minutos pra marcar um gol na Libertadores? É o Fluminense. Quem tem mais empates em casa? Fluminense. Quem tem mais empates fora de casa? Vasco. Essas aqui são as estatísticas positivas, tá? Agora, estatísticas negativas. Quem tem mais gols sofridos? É o Fluminense. Jogou muito mais jogos, né? Quem tem mais gols sofridos em casa? É o Fluminense também. Quem tem mais gols sofridos fora de casa? É o Vasco. Com muito menos participações em Libertadores, os caras conseguem ter sofrido mais gols do que a gente fora de casa. Quem tem mais derrotas em casa? Vasco. Quem tem mais derrotas fora de casa? Tá empatado. Os dois têm a mesma quantidade de derrota fora de casa, sendo que o Fluminense jogou muito mais do que o Vasco. E quem tem mais derrotas na Libertadores? O Vasco também. Ou seja, os caras jogaram muito menos e perderam muito mais do que a gente. Total de estatísticas positivas: 17-3 pro Fluminense. Irmão, 17-3. Total de estatística negativa: 4-3 Vasco. Então, quando você, tricolor, estiver participando aí de um debate com um amigo, vascaíno e tudo mais, não é só em podcast não, no WhatsApp, na internet, qualquer lugar, pessoalmente, né? O que é que o Fluminense tem mais do que o Vasco? Título de Libertadores não tem. Tá bom, é igual, cada um tem uma. Agora vamos ver o histórico na Libertadores? Apresente isso aí pra ele. Uma aulinha, só uma ferramenta do que o Fluminense tem mais do que o Vasco. Os caras pararam no tempo, irmão. Mas não admitem. Rei na barriga, só vivem provocando, querendo esculachar o Fluminense, contando mentira, história de racismo. Peraí, mano. Segura a onda aí. Eu não vou no canal de ninguém provocar ninguém, mas quando vem aqui eu sou obrigado a responder. Então fica aí, ó, pra você, tricolor, dá o print disso aí, salva, e é mais um argumento pra você poder debater com eles. Tá legal? Voltando pra tela aqui, eu vou colocar pra vocês a provável escalação do Fluminense. No Maracanã é assim que faz, né? Fluminense Futebol Clube. Fluminense! Maracanã, obviamente, que é a nossa casa, né? O Fluminense tá jogando 2 jogos em casa, tá, pessoal? Só pra deixar claro. Jogamos o primeiro jogo em casa, Maracanã, caso o Vasco é São Januário, não conseguimos vencer, vamos jogar agora o segundo jogo em casa de novo. Ah, mas o mando foi do Vasco. Isso aí é na teoria, na prática não muda nada. O problema é que a nossa torcida, quando é jogo do Vasco, não gosta de ir. Não sei se não quer dar dinheiro pra eles, não quer entrar no site deles pra comprar, sei lá qual é o motivo. Agora, mando de campo nosso, setor sul esgotado já há 3 dias, seremos maioria na leste, na oeste, e é isso. Vamos jogar em casa e com a obrigação da vitória. O Fluminense precisa vencer. O Zubeldia vai mudar alguma coisa no time, Dezão? Não, não vai mudar nada. Quer dizer, pelo menos isso é o que a gente espera, né? Não é possível que ele vai vir ali com o Hulk no lugar do John Kennedy. Não é possível que ele vai fazer alguma mudança que ele não tenha treinado, que ele tenha testado num jogo tão importante, né? Então vamos lá. É Fábio no gol. Guga, que foi o segundo melhor jogador da partida do primeiro jogo, na lateral direita. Ignacio, que pra mim foi o melhor do jogo, na zaga pela direita. Do lado dele, Igor Rabelo. O Thiago Silva não volta ainda, tá? E o Arana, na lateral esquerda. Então, assim, é raro isso no Fluminense, né?
mas a linha de defesa toda formada por jogadores brasileiros. O que muda? Não muda nada. É porque a gente tinha o Freitas ali, o Fluminense é cheio de gringo. A nossa dupla de volantes também, composta por 2 brasileiros, Martinelli e Hércules. Já ali, os meio-campistas / pontas, todos gringos, ó. Lúcio Acosta, Canóbio e Savarino, tá vendo? E de centroavante, o John Kennedy. Eu não sei se você percebeu aqui nesse campinho tático que eu fiz, com os nossos cards. Inclusive, eu vou deixar disponibilizado pra vocês, rapaziada, esses cards aqui, pra quem é membro do canal. Tá vendo esse QR Code aqui em cima da minha cabeça aqui, ó? Tá vendo? Se você não é membro do canal, aponte seu celular pra esse QR Code aqui, que qualquer plano de membros vai te dar o direito de você baixar esses cards que aqui estão na tela, tá? Não só esses, o elenco todo do Fluminense. Então você que estiver assistindo esse vídeo e já for membro do canal de qualquer plano, você vai poder baixar esses cards aqui do lado na aba de membros, tá? Exclusivo para os membros do canal, é um presente aí que eu vou deixar para vocês. Já era para ter feito isso há muito tempo. Então, assim, aqui no time do Fluminense nós temos aí uma linha de 4, com os 2 zagueiros e os 2 laterais, os 2 volantes, que é o Martinelli e o Hércules. Na prática é assim que tem funcionado, tá? Uma linha de 3, com Savarino, Lúcio e Canóbio, e o John Kennedy isolado lá na frente. O Fluminense tem jogado no 4-2-3-1. A gente fala muito sobre o 4-3-3, 4-3-3, joga com 2 pontas abertos, mas definitivamente o posicionamento que o Lúcio tem ocupado desde o retorno da Copa do Mundo, da volta da Copa, é um Lúcio Acosta não como meia de criação. Porque aqui não deu pra colocar, né? Porque o campinho é um desenho aqui, é pequeno, mas o Lúcio não tá jogando aqui no meio-campo, tá? Ele joga muito mais próximo da meia-lua da grande área adversária do que do círculo central. Podem reparar isso no posicionamento dele. E talvez isso explique a queda de rendimento que o Fluminense tem tido nos últimos jogos. Talvez isso explique muito a nossa queda de rendimento. Porque ele não arma mais a equipe. Quem arma aqui é Martinelli, é Hércules, ou os zagueiros, às vezes, quando o time adversário tá todo recuado. Você vê muito o Thiago Silva quando joga, você viu o Ignacio tentando armar. Ignacio, por várias vezes no jogo contra o Vasco, virou quase um ala esquerdo aqui, um ponta esquerda. Tava lá no ataque direto. Então o Fluminense, na prática, ele tem jogado com a bola no 4-2-3-1. Não é mais no 4-3-3. A gente fala que o Zubeldia é monotático, né? Só tem uma forma de jogar, só sabe jogar de uma forma. Ele mudou, só que ele mudou pra pior, na minha opinião. Na minha opinião, ele mudou pra pior. Eu acho que a equipe do Fluminense funcionava muito melhor quando fazia aqui um triângulo, Martinelli, Hércules e Lúcio. E o René, o Arana, o Samuel Xavier, o Gugu, o Canóbio subindo e triangulando com o Lúcio ali lá na frente. No último terço ofensivo, digamos assim. Foi a época... Assiste algum jogo do Fluminense no início do campeonato aí pra você ver. Como é que a gente jogava e vários gols saíram de triangulação, de tabela, coisa que não existe mais. Ou seja, o Zubeldia mudou, só que mudou pra pior, tá? Eu vou fazer o seguinte. Desculpa você que esperou até aqui. Eu falei que ia botar aí o Matheus Montenegro, né, e tudo mais. Mas, cara, ninguém merece. O foco hoje é o jogo contra o Vasco, é a nossa classificação. Eu não vou fazer isso não, até porque o vídeo já tá com quase 15 minutos. Vamos focar aqui no jogo contra o Vasco. O time do Vasco tem a volta do Thiago Mendes, né, que é o camisa 10 deles lá, o melhor jogador do Vasco, o menos pior, né, como queira. É o capitão do Vasco, ele tá voltando. Então vai ser Thiago Mendes, Jair e Tietê, o meio-campo. Segundo, GE. Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano. Jair, Tietê e Thiago Mendes, Andrés Gomes, Brenner ou David. David, Brenner e Andrés Gomes. E aí tem dúvidas no ataque ali. Pode ser que entre o Canóbio da Shopee. Enfim, vamos ver o time do Vasco aí quando entrar em campo. Mas o que interessa pra gente é o time do Fluminense. É como a gente vai jogar, como a gente vai se comportar. A torcida tá fazendo a parte dela, os jogadores, a comissão técnica tem que fazer a deles também, né? Esperamos nada mais, nada menos do que uma classificação com vitória no tempo normal, sem ser nos pênaltis, pelo amor de Deus. E de preferência, se puder, com um placarzinho que não faça a gente sofrer, né? Bom, eu sei que eu tô querendo muito, mas sonhar não custa nada. Não com a classificação, eu quero dizer com um placar elástico. Essa equipe faz meio gol por jogo, né? Então, se vencer por 0-0, tá bom. O importante é se classificar para as quartas. Tá bom? Muito obrigado você que chegou até aqui.
Se não tiver deixado o like, deixa aquele likezão maroto aí. Gostou dessa camisa? Ela tá aqui na descrição, tá? Só você clicar na nossa loja do YouTube Shopping, você vai poder adquiri-la aí. Com conteúdo, obviamente, né? Original, da Puma, tudo certinho. Nada de segunda linha, terceira linha, primeira linha, tailandesa, nada disso não, tá? Todos os produtos que eu coloco na loja do YouTube Shop aqui são produtos oficiais da Puma e você recebe aí na sua casa, tá bom? Vambora, vamos pra cima, a gente se encontra aí de madrugada só, né? Na live pós-jogo, sei lá que horas da manhã, se Deus quiser, comemorando uma classificação do Fluminense, tá bom? Fiquem com Deus, forte abraço, saudações tricolores, vence o Fluminense, hoje, amanhã e sempre, tamo junto, valeu.